Olá, família Kev. Espero que estejam todos bem, acompanhando, assistindo, compartilhando essas mensagens que vêm de Deus para nós, vêm de Deus para mim. É uma honra, né, receber do Senhor essas palavras, essas revelações, essas reflexões fortes que Deus traz na sua palavra para que nós estejamos prontos, firmes, fortalecidos até que Ele venha. E nós temos conversado aqui no nosso canal sobre o princípio da individualidade. São 7 princípios divinos que nós vamos estar aqui compartilhando dessa mensagem, né, trazida por Deus, pelo Espírito Santo, por Jesus, na sua linda palavra. O nosso Deus é um Deus de princípios e nós temos conversado como Jesus, o nosso mestre, nosso exemplo, nosso mentor maravilhoso. Ele seguiu com a risca, seguiu com todo o seu amor, com toda a sua dedicação, com a entrega total, os princípios divinos. Nós temos conversado sobre entrega, a importância de vivermos em entrega, não parcial, não dizer que tem uma vida de entrega, mas na prática não é isso que acontece. Dizer que Jesus é o Senhor, mas na prática não vemos isso acontecer. Então, temos conversado sobre esse princípio da individualidade, entendendo que individualidade é diferente de individualismo. O individualismo é voltado para o egoísmo, só você, centralizado só em você. A individualidade não, diz respeito à sua identidade, à sua formação, que você é um ser único, que nós somos seres únicos, especiais, com características específicas, com jeito de ser, né? E isso precisa ser moldado ao caráter de Deus. Isso precisa ser moldado aos princípios de Deus, a tudo que Ele tem nos ensinado, a tudo que Jesus tem nos ensinado em Sua palavra, nos mandamentos, nas orientações, nos ensinamentos. Essa individualidade precisa ser tratada. Então, você que está chegando agora no canal e que não pegou as outras mensagens, vai lá, volta um pouquinho, dá uma pausa nessa que você está começando a ver agora e volta lá, que essa agora é a parte 3, mas nós já começamos a falar, né, desde a parte 1 sobre o princípio da individualidade, a importância de vivermos sobre os princípios, de nós estarmos seguindo tudo que Deus tem nos ensinado. E é muito importante entendermos porque eu preciso me conhecer, porque eu preciso conhecer o outro, e porque nós precisamos conhecer a Deus, a Jesus e o Espírito Santo. Eles têm a individualidade também, eu falei isso nos vídeos anteriores. Deus, Jesus e Espírito Santo, os 3 são um, mas cada um é uma pessoa, cada um tem a sua individualidade, né? Nós temos no Velho Testamento todo a manifestação de Deus, a presença de Deus. No Novo Testamento nós temos Jesus, Deus, não é? Jesus também é Deus e tem as peculiaridades, o jeito de ser de Jesus, Deus, homem, não é? Que não pecou, que foi fiel, que seguiu os princípios à risca. E Jesus foi para o céu e pediu a Deus que enviasse o Espírito Santo. E agora nós temos aqui o nosso lindo Espírito Santo, que é o nosso lindo Jesus, o nosso lindo Deus. E cada um com a sua individualidade. Então, Deus quer que a gente entenda isso, que a gente viva esse princípio. E aí volta lá um pouco nos outros vídeos para você entender sobre o que eu estou falando, né? Sobre o que essa mensagem está ministrando para cada um de nós, sobre o princípio da individualidade. E nós temos conversado sobre a entrega, uma vida de entrega, sem parcialidade, sem fingimento, sem hipocrisia, sem falsidades. Se nós estamos dizendo que nós entregamos a nossa vida a Deus, que Deus é o Senhor, então precisamos dedicar essa vida de entrega, renunciar, dedicar, comprometer, disciplinar e de verdade viver uma vida de entrega realmente genuína ao Senhor. E nós temos falado dentro dessa individualidade a importância de nós sermos resolvidos conosco mesmos, nas nossas relações intrapessoais, na nossa relação com Deus, porque a forma como nós vemos a nós mesmos, a forma como nós estamos resolvidos em nossas emoções, em nossos sentimentos, em nosso caráter, isso vai implicar naquilo que Deus
tem para nós, nos propósitos que Ele tem para a gente, no chamado que Ele tem para a gente, nos dons, nos talentos, nas promessas que Deus tem para a gente. Então, quanto mais nós nos ousamos, né, a viver o princípio de Deus, a seguir as palavras, os ensinamentos, o que a palavra diz a nosso respeito, nós vamos rompendo com várias coisas que foram construídas em nosso caráter por nós mesmos, pela nossa família, pelos nossos professores, pelas pessoas que estão conosco, que essa herança que vem hereditária ou que vem pela influência do meio, né, onde nós estamos. Isso vai forjando essa nossa individualidade, esse nosso caráter, esse nosso jeito de ser. Por isso que nós estamos falando sobre as relações intrapessoais. No vídeo anterior eu comecei a falar sobre as relações intrapessoais, que é esse relacionamento conosco, né? Como eu me vejo, como eu relaciono, como eu acredito, como eu penso. E tudo isso tem que estar pautado no que Deus nos diz, o que Deus diz sobre nós, o que Deus pensa sobre nós, o que Deus sonha para nós acreditarmos e vivermos esses princípios. Porque a relação intrapessoal é um tipo de inteligência, eu falei sobre isso, né? Que existem vários tipos de inteligências. Antes, quando não tinha esse conhecimento, as pessoas pensavam que tinha só um tipo de inteligência, mas não, nós temos muitos tipos de inteligências. E o pesquisador Rod Gardner, o pesquisador psicólogo lá dos Estados Unidos, ele fez essa descoberta, não é? Que nós temos muitas inteligências. Umas desenvolve mais para a área científica, para a área linguística, para a área musical, mas é importante que a gente conheça várias inteligências, desperte, desenvolva, porque a gente precisa usar no reino, precisa usar, né, em prol do reino, precisa usar para estarmos bem, né, em nosso relacionamento com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, conosco, um relacionamento com o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, está relacionado à relação intrapessoal muito bem resolvida. Então, muitas vezes, nós temos vários problemas em nos relacionarmos com os outros, né? As pessoas têm problema em se relacionar com o outro porque tem problema em seu relacionamento consigo. É uma pessoa desacreditada, amarga, que se sente incapaz, que não acredita, que se apropria de palavras negativas que a mãe lançou, que o pai lançou, que o avô, que a família trouxe para ela, que os amigos trouxeram, não é? E vai guardando isso e não rompe em sua vida, não avança. E Deus tem promessas, Deus tem palavras lindas a nosso respeito. Ele quer que a gente avance, Ele quer que nós sejamos felizes, Ele quer que nós vivamos os sonhos e que nós vivamos as promessas. Mas essa forma como nós usamos essas palavras contra nós mesmos, né? Porque vai acreditando nisso e não rompe. Então tem muita gente que para no ensino médio com muita dificuldade, termina o ensino médio e não avança, porque acha que não vai conseguir acompanhar o processo da universidade, que não tem capacidade, que não consegue entender, que tem dificuldades nisso, dificuldades naquilo, e vai alimentando muito mais as coisas negativas e não consegue enxergar o que ela é capaz em Deus, porque Deus disse que você é. Deus disse que você tem, Deus disse que você pode ser, né? Mais do que vencedor, que você é cidadão dos céus, que você é princesa, que você é príncipe. Deus diz que faz o necessitado, que faz o pobre, tira do monturo e faz assentar com os príncipes. Deus nos coloca entre grandes, porque o nosso Deus é o dono de toda a inteligência. Ele é o mais inteligente. Toda a inteligência está nele, toda a sabedoria está nele, todo o amor está nele. E nós somos filhos e filhas dele. Então nós podemos todas as coisas nele. Nós podemos todas as coisas nele. Então a gente precisa entender a importância disso. Aí nós vemos alguns exemplos na Bíblia, né? Gideão estava lá escondido, ele estava escondido, malhando no lagar o trigo, porque ele estava com medo dos midianitas, que estavam ameaçando o seu povo, o povo de Israel. Mas aí Deus viu em Gideão o que ele é.
Quando Deus olha para a gente, Deus vê o que nós somos nele. E a gente precisa enxergar isso. Enxergar o que nós somos em Deus. Porque às vezes os outros ficam tentando apagar, Satanás fica tentando apagar, os demônios ficam tentando apagar o que nós somos em Deus. Mas Deus nos vê como nós somos, como Ele projetou para nós sermos. Então, quando Deus chega e fala para Gideão, em Juízes 6, no versículo 11 em diante, diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Estava guardando o seu sustento ali, né? Porque os midianitas eles vinham e tomavam tudo que eles estavam produzindo, né? Um devorador. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Ele olhou para um lado, para o outro, certamente, como quem, cadê esse homem valente? Onde ele está? Que eu não enxergo esse homem valente em mim. Mas Deus enxergou, homem valente. Você é um homem valente. Por que você está se escondendo aí, com medo desse midianita, se sobre você está essa unção da valentia, né? Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora, Senhor, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então ele, valente, força, que força eu tenho para vencer o povo que está nos oprimindo, o povo que está roubando o nosso alimento, o povo que está nos oprimindo. Que força eu tenho, né? Mas Deus viu homem valente, homem forte. E é você que se acha incapaz, e é você que não se acha valente, que não se acha com força, que vai livrar o meu povo da mão dos inimigos. E foi isso que aconteceu. Gideão, né, na força de Deus, na capacidade que Deus tinha dado para ele, lutou e Deus concedeu a vitória, porque Deus pelejou. Deus estava com ele e deu a vitória. E nós vimos também outro exemplo, né, quando Deus chamou Saul. Saul tinha perdido as ovelhas, né, o rebanho, né, os gados da família, estava perdido, rondando. Mas Deus já tinha escolhido Saul para ser o rei de Israel. E quando Deus unge, né, quando Deus chama Saul, ele olha para si, né? Está escrito em 1 Samuel 9, versículo 21. Ele tinha perdido, o profeta Samuel apareceu e falou com ele, né? Quanto às jumentas, o versículo 20, 9 e 20. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupem o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Imagina, Saul, não é? O pastor de ovelhas, estava ali com o gado, cuidando do rebanho, perdeu, né? E aí o profeta chega: tudo isso, né, teu, toda essa riqueza que tem aqui, né, para você e para sua família. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que me falais com tais palavras? Então, olha como ele se enxergava, né? Como pode eu, uma pessoa tão pobre, a menor família, a família mais pobre da tribo, como que eu vou ter tudo isso que você está falando? Então Deus, ele olha para a gente, ele olha para nós como os prósperos, como aqueles que vão assumir lugares muito altos, como aqueles que vão assumir tronos, assumir cargos elevados. Mas a gente olha como? Naquele nível de pobreza, naquela casa mais pobre de todas, a pior de todas, né? A minha família mais pobre de todas, eu vou ter esse cargo. E ele se tornou o rei. Então estamos vendo aqui exemplo de pessoas que não se enxergavam no nível que Deus enxerga. E como é que Deus enxerga você? Deus nos enxerga como pessoas capazes. Deus enxerga cada um de nós
com o que Ele nos sonhou. Ele nos colocou no ventre da nossa mãe com um propósito, para quando nós nascêssemos, vivêssemos e fôssemos o que Ele desejou. Mas por causa do pecado, por causa das perturbações, tentações de Satanás, das palavras malditas que são lançadas e que nós vamos acreditando, então nós não nos apossamos do que Deus sonhou para nós sermos. E a relação intrapessoal, ela vai tratar exatamente disso. Precisamos voltar a acreditar. Precisamos voltar a ver o que Deus nos mostrou, o que Deus deseja que nós sejamos, o que Deus sonhou e designou para nós sermos. Isso não pode ficar apagado. Isso precisa ser revisto. A nossa relação intrapessoal que Deus sonhou para a gente. Em Jeremias, no capítulo 1, o profeta, Deus chama o profeta Jeremias para uma missão linda em relação a Israel. É um momento que Deus está falando para o povo de Israel por causa do tanto de pecado, do tanto que eles se afastaram de Deus, do quanto eles esqueceram de tudo que Deus estava ensinando para eles sobre os mandamentos e o quanto eles se distanciaram e magoaram o coração de Deus. Então Deus levanta o profeta Jeremias para alertar eles, para que eles se arrependessem. E aí quando Deus fala para o profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 1, versículo 4, a mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então disse eu, Senhor Deus, eu não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Então olha que missão. Jeremias era novo, era um adolescente, era jovem ainda, e Deus chamou ele para ser profeta das nações. Mas ele, na sua juventude, na sua adolescência, Deus falando para você adolescente, para você jovem, seja resolvido nessa sua relação intrapessoal, porque Deus chamou você, você é capaz, você tem talentos, você tem dons. Antes de ser formado no ventre da sua mãe, Deus te conheceu e te chamou por um propósito eterno, E nós vemos em Êxodo 4 o chamado de Deus para Moisés. Ele fala, Senhor, eu não sou capaz, eu tenho a língua pesada, eu não vou conseguir. E Deus falou, não é você, sou eu que vou falar através de você. Sou eu que vou colocar, é minha mão, é o meu poder que vai trazer o livramento. Então, a gente precisa entender que não é pela nossa força, não é pelo nosso braço. Deus nos trouxe, Deus sonhou conosco. E Ele tem sempre o melhor. Ele tem dons, Ele tem talentos, Ele tem capacitações, Ele tem formações. Então, vamos fazer a formação, vamos estudar, vamos nos colocar à disposição de Deus, viver uma vida de entrega e ser resolvido. Como está a sua emoção? Como estão os seus sentimentos? Como estão os seus pensamentos? Como está o seu caráter? Está um caráter íntegro diante de Deus, então é preciso ser resolvido. É uma pessoa amargurada, é uma pessoa que reclama de tudo, que murmura, insatisfeita, triste, uma pessoa que reclama o tempo todo. Deus precisa de você e você precisa de Deus. Nós precisamos ser esses canais de bênção. Deus precisa que nós estejamos à disposição, porque se nós não mudarmos, Deus vai procurar outra pessoa e vai colocar em nosso lugar, porque Deus não vai parar por nossa causa, Ele vai continuar. Então a gente precisa estar muito atento a isso e a nossa relação intrapessoal está muito resolvida. Precisamos rever, pedir perdão a Deus, pedir que Deus nos cure, que Deus cure a nossa alma, cure os nossos sentimentos, cure as nossas emoções, os nossos pensamentos, transforme o nosso caráter. O caráter precisa ser transformado. Então pensa nisso, Até que Ele venha, precisamos ser transformados, precisamos estar bem, e é hoje, como eu sempre falo para vocês, nós não podemos esperar lá para frente. Nós sabemos que precisamos estar resolvidos em nossa relação intrapessoal, que é essa relação conosco mesmo, não ficar aceitando inverdades, mentiras, mas tomar posição
porque Deus nos olha como pessoas capazes, como pessoas fortes, como pessoas inteligentes, como pessoas valentes. É assim que Deus nos trata, como nós realmente somos. Mas nós, muitas vezes, estamos nos tratando como o que nós não somos em Deus. Estamos nos tratando como incapazes e paramos e não avançamos. Isso não pode acontecer em nossas vidas. Então, vamos ficar atentos, mudar essa forma de nos vermos, mudar essa forma de apossar do que não é nosso, palavras que não são de Deus pra gente, e mudar, transformar. 2022, tome essa posição, escreva essa meta e eu vou mudar essa forma. Que Deus, que o Espírito Santo venha e transforme a minha alma e limpe a minha alma. Faça essa oração aí para o Senhor. Confesse o que é que você está guardando nos seus sentimentos, nas suas emoções, nos seus pensamentos, que está te atrapalhando na sua relação intrapessoal, está te deixando com complexo de inferioridade, está te deixando cabisbaixo, baixa autoestima, triste o tempo todo, depressivo. Lute, reaja. Deus é contigo, o Espírito Santo é com você. Então, até o nosso próximo encontro, até que ele venha, e não esqueça, você é homem, mulher de Deus, jovem, adolescente, valente, forte, lindo, que tem um propósito lindo de Deus a seu respeito e que Ele quer te usar poderosamente neste mundo para ganhar pessoas para Jesus, e que você fique pronto até que Ele venha. Beijos, amo vocês.